Olá para você que nos acompanha, começa agora mais uma edição do O que talvez ninguém te contou. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH. Vamos descobrir o que de fato é, quais os tratamentos e, claro, que para trazer essas informações, vamos conversar com uma neuropsicóloga. Natália Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Inclusive no estúdio aqui da Rádio Defensoria não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Pois seja bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada. Desta vez no nosso podcast que fala justamente sobre esses detalhes que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Pensam que sabem de tudo sobre aquele assunto que é tão falado e hoje o TDAH. Então, por favor, para começar o nosso bate-papo, o que de fato é? O TDAH, né, a gente sempre tem o costume de fazer o corte na nomenclatura, mas é comum. Mas existem 3 tipos que a gente considera do TDAH, né? Que é o misto, que é tanto imperativo quanto desatento, né? E tem o predominante desatento e o predominante imperativo. Então, aqui a gente tem 3 classificações dentro do TDAH. Então, essas classificações, elas precisam ser muito claras. Porque tem muito indivíduo que, por exemplo, tem TDA, mas não tem TDAH. E isso passa muito desapercebido socialmente. Ou então, a pessoa fala assim, nossa, mas ele não tem TDAH. E como é que ele é tão quietinho? Não, ele tem TDA, né? Que é o déficit de atenção. Mas ele não tem a hiperatividade associada. Então, isso é algo que a gente tem que esclarecer um pouquinho mais, apesar de ter muitos profissionais da saúde já falando sobre, mas é algo que eu vejo poucas pessoas dando atenção. Mas, às vezes, é realmente necessário a gente voltar a nossa atenção para isso, para que a gente possa entender o indivíduo na sua individualidade. Perfeito. E hoje em dia virou quase que moda, né? Todo mundo já usa a expressão quando, esqueci alguma coisa. Meu TDAH. Meu TDAH. Me atrasei. Desculpa, gente, é meu TDAH. Então, assim, todo mundo tá se autodiagnosticando, dizendo que é. Então, como realmente é esse processo para realmente ter o diagnóstico? Tá. Vamos lá, por passo, né? O processo para você ter o laudo, na verdade, para você ter o diagnóstico, vamos lá. Primeiro, você precisa passar por um médico, tá? O neurologista. E ele não existe também um médico específico. Qualquer médico que se sente apto para dizer que você tem, ele tá no direito dele quanto médico. Porém, você precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. É obrigatório? Não. Mas é essencial, eu costumo dizer isso. Porque dentro da avaliação neuropsicológica, você vai ver as partes divididas do seu cérebro de forma cognitiva. O que eu tô querendo falar? A gente vai ver a atenção, funções executivas, controle inibitório, vamos ver memória, linguagem. Então, essas funções, elas são diretamente ligadas ao TDAH ou não. Por exemplo, pessoas que têm TDAH, elas vão dar um prejuízo na atenção. Então, o teste vai qualificá-las ali com prejuízo. Vai dizer, nossa, ela deu prejuízo na atenção seletiva, na atenção concentrada, mas tem um índice de prejuízo. Deu prejuízo no controle inibitório. Então, a gente vai fazendo essa junção de prejuízos e identifica a propensão que tem para aquilo ser TDAH ou não. Vale ressaltar que pessoas com transtorno de ansiedade generalizada têm comportamentos muito semelhantes ao TDAH, porque a ansiedade generalizada, ela te deixa esquecida, ela te deixa desatenta, porque você está com nível de neurotransmissores inadequados ali, são os hormônios que não estão se equilibrando. Então, isso afeta diretamente e faz parecer um TDAH, por exemplo, mas não necessariamente é um TDAH. Em que momento então, a pessoa busca ajuda? Eu acredito que a busca pela ajuda vem sempre quando o prejuízo é muito significativo. Por exemplo, nunca dou certo em um relacionamento. Todos os meus relacionamentos parecem que findam de formas inadequadas. Ou eu tô com muitos problemas no meu trabalho. Eu não consigo executá-lo como deveria ser executado. E isso está gerando muitos conflitos. Ou, o que é muito comum, por ataques de explosão.
de raiva, sabe? O TDAH, ele tem um limiar de controle muito baixo, de controle emocional. O que é isso? Parece que ele tá à beira da explosão todo o tempo. Então, você falou um A, ele já entendeu um alfabeto e ele já fez uma confusão frente àquilo e depois tá tudo bem pra ele. Só que quem tá em volta e que tá escutando não se sente confortável e aquilo gera um desconforto social que consequentemente às vezes acaba que volta pra ele aquilo de uma forma assim, ou é demitido, ou é um término de um relacionamento, ou é um rompimento de uma amizade, porque ele não consegue perceber que ele foi além, que foi uma explosão que pra ele passou, depois tá tudo bem, mas isso pra ele, mas socialmente não, e isso gera desconfortos sociais que acaba afastando, né? E aí tem muito essa questão do TDAH ser um pouco mais frio, vamos dizer assim, né? Não vou usar esse termo para que a gente consiga entender o que eu quero falar, não é que ele é mais frio, mas o TDAH ele tende a sofrer intensamente, mas também quando ele rompe o sofrimento, pra ele tá tudo bem, nada aconteceu. E aí o outro olha e falou assim, nossa, mas ele terminou um relacionamento ontem, já tá tudo bem. É como se ele desligasse, assim, tivesse um mecanismo de desligar aquela emoção por aquele tempo e tá tudo bem pra ele. Só que você vê que esse é um funcionamento totalmente atípico, não é um funcionamento comum, é um cérebro que funciona de uma forma diferente. E aí, nesses detalhes que a gente vai pegando o que é o TDAH. Porque o TDAH, ele causa muito prejuízos em amizades, né? Pessoas com TDAH têm mais tendência a vícios, tem mais tendências a perder ali o seu trabalho, porque acaba aqui explodindo de forma inadequada, ou acaba respondendo o que não deveria se responder. Tem muita dificuldade com o estabelecimento de regras. Você estabelece a regra e ele, não concordo com essa regra, tem que ser diferente. E aí todo mundo fica falando, nossa, mas só você não tá concordando? Até que outras pessoas não concordam, mas elas falam, não, tudo bem, essa é uma regra imposta por pessoas com maior poder aqui, então ela tem que ser obedecida. E o TDAH tem muita dificuldade com obedecer regras. Então, isso tudo gera um conflito. E aí, ele busca ajuda quando isso tá causando para ele um sofrimento, que tá gerando nele um sofrimento muito maior. Agora a gente volta para aquela questão, né, que justamente hoje em dia todo mundo está falando o que é, e quando escuta isso, acaba se identificando com alguns fatores que você falou, aí, é claro que eu tenho, né? É claro que eu sou, mas é toda uma pesquisa. Inclusive, existem muitas pessoas que relatam que para chegar no diagnóstico demora anos. Por que esse processo todo? Porque, como eu falei, a ansiedade generalizada, ela é muito similar ao TDAH. Ela parece muito. E a gente vive num século muito ansioso. As pessoas querem as respostas muito imediatas. Elas não têm a paciência de esperar, né? E isso gera uma sensação de que eu não tô indo bem, porque eu não tô acompanhando o que socialmente é dito para se acompanhar. Eu tenho que me formar, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que ganhar dinheiro. E isso vai gerando uma ociosidade ali. Você fica, além de ocioso, você fica ansioso, porque você quer alcançar um lugar que a sociedade julga que é o lugar adequado. Então, você já pega uma sociedade com muitos comportamentos comum do TDAH, porém não causa o prejuízo que o TDAH causa. A gente sempre tem que parar para pensar no prejuízo. Eu sempre falo assim, você não pode dizer, eu tenho TDAH se isso não afeta a sua vida. É basicamente isso. O TDAH, ele afeta a sua vida, ele afeta a sua rotina, ele afeta o seu compromisso com o outro, ele afeta o seu trabalho. Então, há prejuízos. Eu sou TDAH, mas eu não consigo ter nenhum prejuízo que me impede de alcançar coisas. Então, eu não julgaria ser um TDAH. Porque, assim, pra gente classificar qualquer neurodivergência, a gente classifica em prejuízos. Quais prejuízos você tem? Por isso que não é algo tão fácil de se dizer eu tenho. Porque quando você fala assim, quantos prejuízos você tem na sua vida? Alguém quer falar que tem? Não. Entende? E o TDAH, ele muitos prejuízos, sabe? É você fazer um Pix
e fazer um Pix para uma pessoa errada porque você é muito desatento. E isso não acontecer só uma vez, isso acontecer várias vezes. A pessoa falou, mas eu já falei para você que você tem que prestar atenção. Não, mas eu prestei. Não, você não prestou. E aí isso gera muitos conflitos. Imagina você fazer... Aí você fala assim, não, você não é TDAH, você é burro. Entendeu? E é muitas vezes chamado mesmo de forma agressiva. Porque ele repete muitos erros de uma coisa que ele já foi corrigido várias vezes. Como, por exemplo, eu tô falando, né? Um Pix. Quem fica fazendo um Pix 5, 6 vezes errado? Isso é um prejuízo. E muito, né, gente? Quando fala em dinheiro... Exatamente. E aí que tá outra boa. O TDAH, ele tem muitas compulsões por compras, por ficar atolado em dívidas e depois ele não saber, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso, sabe? Por causa da compulsão, da necessidade, da falta do controle inibitório. Prejuízo. Então, assim, você é TDAH, ok, mas quais são os seus prejuízos? Aí, a partir desse momento que vai começar a ter um controle ali, podemos dizer, da vida mesmo, tendo o diagnóstico, Exatamente. né? É aí que a gente vai atuar com a psicoterapia, né? Aí já vem um outro ramo da psicologia que vai atuar com a psicoterapia, que é para ensinar manejos de comportamento. Por exemplo, vamos voltar pro Pix, que é algo que mexe muito com as pessoas. Então, se você faz isso todas as vezes errado, vamos parar para pensar. Que horas você costuma fazer Pix? Que momento você faz isso? Como você tá se sentindo no momento que você faz? Ok, eu tenho Pix para fazer tantos Pix por dia. Tá, você se organiza para isso? Porque o ato não é prestar atenção na hora de fazer, é tudo que está à sua volta. Você faz quando está dirigindo? Inadequado. Você faz quando está se comunicando com outra pessoa? Inadequado. Então, a gente vai selecionando alguns comportamentos para que aquele comportamento melhore e a gente consiga trabalhar no prejuízo. E vale ressaltar que prejuízos, eles já são classificados como prejuízo por isso, porque não tem um reparo do prejuízo. Você não vai chegar lá e falar assim, não, eu vou te dar isso aqui e você vai curar o prejuízo. Não, é um prejuízo. Então, você vai ter que como é que eu falo? Você vai ter que ter mais estratégias para lidar com aquilo. O que para outras pessoas é muito simples, você vai ter que ter várias estratégias. A hora certa, o lugar certo, a emoção certa, como eu estou para fazer o comportamento que todo mundo faz sem precisar pensar em todas essas estratégias, entende? Então aí você vê o tanto de prejuízo que é. Sim. Entendeu? E em que momento a medicação é indicada? Quando você não está conseguindo manusear somente com comportamento. Por exemplo, eu tô tendo muitas crises de raiva, de explosão. E vale ressaltar que quando eu falo explosão, não necessariamente é física, tá? É muito verbal, é muito falar tudo o que pensa e não pensar, não filtrar o que sai da boca, do pensamento para a boca. Não filtrar, sabe? Você fala como se isso fosse algo normal, mas é uma ofensa absurda para o outro. E aí, esses comportamentos estão ficando muito próximos um do outro, né? Qualquer motivo é motivo para explodir. Então, ali você precisa atuar com a medicação, porque aí você já não está tendo mais o controle desse comportamento. E as estratégias também não estão dando certo. Então, vai precisar da medicação. Também com a questão da atenção. Se você está vendo que você não consegue executar, chegar aqui, pegar meu notebook, eu preciso fazer esse trabalho, mas eu não consigo, e isso faz com que eu atrase no meu trabalho, isso faz com que eu tenha prejuízos, isso faz com que eu tenha problemas, eu preciso da medicação. Porque eu preciso que essa medicação atue ali naquele momento, enquanto eu preciso de concentração. Entendeu? E outra, há alguns estudos que diz que um TDAH não tratado, ele tem muitas chances de vir a se tornar como comorbidade a bipolaridade. Entende? Então, você vê que não é algo tão simples. É algo muito mais sério. E eu sei que é muito comum as pessoas falarem assim, eu tenho TDAH. E não é algo assim tão fácil de se dizer, porque isso causa muitos danos, muito sofrimento emocional. Outra coisa, uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu falei assim, muito do prejuízo no TDAH, né? Mas o TDAH, ele é muito bom empreendedor. Nem tudo são desvantagens. Ele é um muito bom empreendedor porque ele é corajoso,
sabe? Ele ousa, ele tem a coragem que muitas pessoas não conseguem ter, porque as pessoas pensam muito. Será que isso vai dar certo? Será se eu vou? Será se eu não vou? E o TDAH é o tipo assim, não me empurra que eu já tô na beira. Então, assim, pra ele empreender, você vê muitas pessoas, muitos empreendedores, inclusive ouso a dizer isso, muitos empreendedores de grande sucesso são TDAH. Porque eles veem muito além. Por exemplo, a gente está nessa comunicação, nessa troca de informações. Com o TDAH, você está se comunicando aqui com ele, ele já está com vários pensamentos à frente. Então, ele tem uma velocidade de pensar muito rápido. Então, você tá aqui para ele, ele já tá pensando na ideia, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso trilhar esse caminho, eu posso construir desse jeito. Então, você tá em um pensamento, ele já tá em 10 à frente. Então, é uma velocidade de pensamento muito rápido. Então, é uma pessoa que é muito difícil ficar dentro de uma caixa. Que seria, por exemplo, ser comandado ali por alguém. Ser direcionado do que ele tem que fazer. Porque quanto mais você dá regras pro TDAH, mais ele tende a se opor. Então, quando ele tá no ramo do próprio negócio, ele ousa mais. Ele tem mais coragem. Às vezes, você só tá no lugar errado. Só tá de forma... Porque aí você pensa assim, nossa, mas aí eu nunca vou ter sucesso. Não, às vezes você só tá no lugar errado. Perfeito. E a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, o que você diria para as pessoas que estão em torno, né? Os amigos, a família, como lidar, né, a partir desse momento? Qual é o conselho? O primeiro conselho que eu daria era psicoeducação. Entenda sobre o TDAH. Entenda como ele funciona. Porque o que acontece muito? Tem uma frase de Freud que eu acho muito interessante, que ele fala assim, isso não diz de mim, isso diz de você. E o que acontece? Quando você vive com TDAH, ele é muito na lata. Por exemplo, ele está incomodado com algo, ele vai direcionar esse incômodo para você. E muito claro, e muitas vezes muito grosseiro, tá? Muitas vezes de forma ofensiva. E aí cabe a você entender que o que ele está falando é de você ou é dele. Entende? Então, às vezes a gente pega situações que não são pra gente e leva como se fosse algo nosso, carrega como se fosse algo nosso. E o TDAH, ele bota muito dele no que ele diz, entendeu? Da raiva que ele tá sentindo no momento, do calor da emoção que ele tá sentindo no momento. Não é diretamente pra você, não é necessariamente ele quer te ofender, não necessariamente ele quer te ferir. Mas no momento ele tá falando dele, ele tá expressando algo sobre ele. E aí, quando você ouve isso e você entender que não é sobre você, você vai conviver melhor. Porque você vai desligar algumas chavezinhas e dizer assim, não, isso não é sobre mim, isso é sobre você. Você tem que resolver isso, não eu. E aí, aí é que tá. As pessoas têm muita dificuldade em desconectar o que é delas e o que é do outro. Então, o que eu digo? Se você é amigo de uma pessoa que tem TDAH e que tem comportamentos impulsivos e tem falas impulsivas, estude mais sobre isso e entenda que não é sobre você, é sobre ele. Porque você, às vezes, se machuca com algo que não é pra você se machucar. Não que eu esteja delimitando o que é pra te machucar ou não, mas nem sempre é sobre você. Entende? Então, a psicoeducação, pra mim, é a melhor arma. E não escute de tudo. Selecione o que você quer ouvir, selecione o que você quer ler. As pessoas estão com muita dificuldade na leitura, então elas passam muito tempo pegando cortes. Por exemplo, eu falo aqui um corte e eles falam, nossa, isso sou eu. Não, mas foi só um corte. Tem muito mais. Imagina, tem anos, tem profissionais qualificadíssimos falando disso e você pega um corte, você anula todo o estudo que foi feito sobre aquilo. Então, quanto mais você entender o que é o TDAH, como ele funciona no dia a dia, melhor você vai se dar com as pessoas que têm o TDAH. É mais fácil o diagnóstico na infância ou na fase adulta? Qual é a diferença nesse caminho, nesse processo? Particularmente, eu acho que na vida adulta, para mim, quanto profissional de avaliação neuropsicológica, eu considero na vida adulta. Por quê? Porque quando você é criança, você não tem o cérebro formado inteiro. Então, é um cérebro que está em busca de aprendizagem, de conhecimento, de coisas novas. Então, você está em formação cerebral. Na vida adulta, você já está formado. Então, se existe um prejuízo, ele já está calcificado, digamos assim, né? Agora, aí a pergunta que é mais, assim, que eu faria de uma forma diferente era, qual é o melhor
assim, o que pode ser feito da melhor forma para o diagnóstico ser bem tratado, digamos assim, para ter um bom tratamento. E o que seria? Aí seria o diagnóstico na infância. Porque aí a gente teria muito mais preparo para preparar aquele cérebro que está em formação. Só que aí que está, nem tudo é TDAH na infância. Tem muitas questões que não são TDAH. É dificuldade na aprendizagem, é dificuldade na comunicação social, é um nível de timidez muito alto. São muitos aspectos que tem que ser investigado antes de você fechar um diagnóstico de TDAH. Por isso que eu, quanto profissional de avaliação, eu não fecho um TDAH de uma criança com menos de 6 anos de idade. Porque às vezes você fecha e a criança se prende àquilo. Eu sou isso. E às vezes não é. Entende? E um diagnóstico errado, ele causa muitos prejuízos, muitos problemas a longo prazo. Ou, por exemplo, uma criança ser diagnosticada com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e ela não ter TOD, ela ser TDAH. Por ela ser tão impulsiva, com pouquíssimo controle inibitório, o outro olha e fala assim, não, ela tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e ela não tem. Ela tem o TDAH, que é uma criança difícil na escola, que é uma criança que tem muita repreensão, é uma criança que vai para a diretoria sempre. E aí os pais falam assim, eu não sei mais o que eu faço. E aí a professora, eu acho que essa criança tem TOD. E não é o TOD, é realmente o TDAH. E aí o manejo tem que ser adequado para aquela criança. Pode acontecer, então, de em um certo momento da vida ter um diagnóstico e no decorrer e também do autoconhecimento a pessoa perceber que não é bem aquilo? Exatamente, pode. Assim como o bipolar, né? Você pega um diagnóstico de bipolaridade e às vezes não é bipolaridade, é autismo ou é o TDAH. Então, assim, é uma linha muito fina entre um diagnóstico e outro, porque eles são muito parecidos. Se você pegar, assim, as características do bipolar, você pega as características do TDAH e você pega as características do transtorno de ansiedade generalizada, eles vão parecer muito, né? Porque o TDAH, o bipolar que tem hipomania, que não é o maníaco, que tem uma diferença, né? Então, o hipomaníaco, ele parece muito com o TDAH quando tá numa fase de baixo controle inibitório, que tá impulsivo demais, que tá gastando demais, que tá bebendo demais, que tá se envolvendo com várias pessoas demais. Isso parece o que não deixa de ser uma hipomania dentro do TDAH. Então, são muito parecidos. Por isso que o diagnóstico leva tempo, como você falou. Às vezes você pega uns 6, 7, 8 meses tentando fechar um diagnóstico, porque parece muito com aquilo, mas falta algo para ser aquilo. Então, você fica naquela, vou fechar assim? E se não for isso? E eu der algo pro paciente, ele se agarrar a isso, achando que é isso, mas ainda assim sentir que não tá dando certo, que não tá sendo legal. Porque às vezes não é realmente o que a gente parecia demais, mas não é. Entendeu? Perfeito. E existe a possibilidade também de uma pessoa ter um e também o outro, por exemplo, ser bipolar e ser TDAH? Sim, com certeza. Porque como eu falei, né? Você nasce TDAH. Então, se você nasce TDAH, isso vai te acompanhar pro resto da vida. Mas se você nunca tratar isso, você pode ter comorbidades. Pela falta do tratamento do TDAH, que seria a bipolaridade, né? E uso mais. Todo TDAH, vou dizer assim, que a gente nunca usa 100%, mas eu vou beirar dizer que é 100%. Todo TDAH, ele tem ansiedade generalizada. Crises de ansiedade generalizada. Porque é uma mente muito ansiosa, é uma mente que não para, é uma mente inquieta, é uma mente que sempre busca prazer. Porque o TDAH, ele tem uma busca muito incessante por prazer. Eu quero viver o hoje, eu quero ter prazer. Por isso, tende a ter mais vícios, tende a ter mais relacionamentos, tende a sair de mais empregos. Porque sempre na busca por algo a mais, algo a mais, algo a mais. Inclusive, você falou da bipolaridade e tá em alto o assunto, até porque agora tá sendo retratado na novela, né? Sim. E quando um assunto vai pra novela em horário nobre, as pessoas começam a ter mais curiosidade sobre o assunto. E a gente percebe, eu não sei se você acompanha, eu não sei se você também aí acompanha, mas na personagem a gente percebe que ela tem a medicação e que a vida dela deu ali realmente uma mudada na história depois que ela passou a se medicar.
E é comum aparecer casos de pessoas que nem imaginam que tem, que é, e quando pega realmente é uma surpresa? Com certeza, muito. Porque eu não entendo como chegou a isso, mas as pessoas, elas parece que têm. Eu vou usar essa palavra que é a única que vem à minha cabeça, mas parece que tem prazer em dizer que tem TDAH. Parece que não é nenhum incômodo falar assim, eu sou TDAH. É como se fosse algo, uma vantagem, né? Muitas pessoas usam essa bandeira, mas quando você diz assim, você é bipolar? Aí Você- já fica. Entende? Já tende a ficar assim, nossa, não. Entende? Não entendi em que momento isso aconteceu da história. Não peguei o fio dessa meada Será ainda. que não seria as pessoas se apegaram meio que uma desculpa Pode pra ser. poder, pra erros que Então, vão ser fazer TDAH, tudo bem, mas ser bipolar, não. Não. Entende? É isso que eu fico assim, mas que momento que o TDAH é uma vantagem e o bipolar não? Ok, que falando, nenhum dos dois é fácil de lidar. E é por isso que eu falo, não há tantos TDAHs como as pessoas acham que há. Porque eu brinco com meus pacientes assim. Eu brinco muito. O paciente que chega pra mim e fala assim, doutor, eu acho que eu tenho TDAH. É quase sempre ele não tem. E eu brinco com ele, falei assim, quando chega assim, eu já fico assim, acho que não tem. Mas de uma forma divertida, assim. Porque quando ele chega com TDAH, ele chega assim, meu Deus, eu não sei o que eu tenho. Mas eu preciso descobrir porque eu não aguento mais. E aí você vê, não, realmente tem algo aí. Porque quando uma pessoa realmente tem, ela fica meio que, ela sabe o que é. Quando você sabe o que é aquilo, você não ousa brincar com aquilo, porque você sabe que aquilo ali é muito difícil. É algo que te incomoda mesmo. Então, a mesma coisa é pro bipolar. E aí, você perguntou assim pra mim, se é muito comum acontecer de chegar e ele nem imaginar que era. E sim, é muito comum. Principalmente a bipolaridade, que a bipolaridade tem a bipolaridade tipo 1, a tipo 2, e tem a reciclável. Acho que é esse o termo, que no momento... O que é isso, né? A gente tem o bipolar que tem hipomania. O que é hipomania? Ele tem... Lembra do ápice que eu falo do TDAH de compulsão, de compra, de beber, de usar drogas, muitas vezes? O bipolar com hipomania, ele vai ter isso na hipomania. Eu vou comprar uma passagem aqui agora e eu vou viajar. Mas você vai como? Não sei. Compra, faz tudo no imediatismo, no calor da emoção. Só que ele passa um período dentro disso. Ele passa um período de mais ou menos 6 meses, né? Esse período eufórico, eu não preciso dormir, eu tô bem. E vai vivendo a vida e trabalha 24 horas como se fosse uma máquina. E aí, quando isso acaba, ele entra numa depressão muito profunda. Nossa, de ficar ali sem querer tomar banho, sem querer se vestir, sem querer sair, sem querer viver, de tão pra baixo que ele fica. Então, a gente vê aqui 2 quadros de humor. Um muito ativo, um muito eufórico e um muito rebaixado, né? Que é o estado quando ele entra no rebaixamento. Esse é uma das tipos de bipolaridade. E tem a bipolaridade que é com a mania. Então, as pessoas, elas ligam muito a bipolaridade à mania. Então, por isso que nossa, um susto, sabe? O que é a mania? É a pessoa sair do limiar de realidade pra loucura mesmo, né? Perder a noção da realidade. Eu tenho um professor que ele brincava muito com a gente no primeiro período da faculdade, olha só, muitos anos. E ele falava assim, que existem os neuróticos e os psicóticos, né? E os perversos. Mas ele vai falar assim, que o neurótico, ele tem a sensação, vou explicar a mania e a hipomania aqui. O neurótico, ele, por exemplo, ele tem a sensação que tem uma árvore correndo atrás dele. Aí ele olha e fala assim, não, mas árvores não correm, então deixa eu caminhar, porque eu sei que isso é só uma ideia louca da minha cabeça. Isso não vai acontecer. Isso é uma hipomania, eu fico com aquele pensamento repetitivo. Só um exemplo bobo, mas para deixar um pouco mais claro. E ele fala assim, não é. No máximo eu vou andar mais rápido porque eu fico com a sensação de que isso tá caminhando, mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu fico voltando meu pensamento para aquilo que não é real. Volto, mas eu tô ciente de que aquilo não é real. Já na mania, não. Eu tenho uma sensação que a árvore tá correndo, então eu vou correr também, porque ela vai me pegar. Entendeu? Então você já vê que a realidade, você rompeu
transportar a realidade para o que não é real. Então, essa é a mania. Então, esse é o medo que as pessoas têm da bipolaridade, de sair da realidade, sabe? Aí as pessoas focam muito nesse tipo de bipolaridade, que é o surtar, que é o que as pessoas falam, que chamam de loucura. Essa é a bipolaridade que as pessoas têm medo. Mas tem essa bipolaridade que as pessoas não estão entendendo, que é a hipomania. Você tá num período eufórico, você fala, nossa, eu consigo vencer todas as batalhas hoje, eu consigo trabalhar 24 horas por dia, eu ainda vou pra festa, eu vou beber, eu vou conhecer pessoas. Isso é um estado de hipomania. Você tá alto, você tá feliz demais. Só que aí depois daquilo vem a queda. Aí você fala assim, não, mas são fases. Não, não são fases. Isso não é o que é o saudável. Entendeu? E daí eles não focam nessa bipolaridade. Eles focam nessa. Se você chamar alguém de bipolar, ele já vai no âmbito de eu sou louco. E não necessariamente é loucura. E tem a cíclica, que a gente chama, tá? O que é a cíclica? Ela é períodos que você apresenta a bipolaridade, mas eles passam e fica tudo bem. Você entra num estágio não é de plenitude, mas dentro do que a gente chama de normalidade. Que não existe uma normalidade, mas entra num estágio de normalidade. É a cíclica, é períodos. Entende? Então aqui a gente apresentou três tipos. Esses períodos, eles podem ser curtos ou Pode longos? Pode ser uma semana. Podem ser bem curtos e podem ser longos. Mas você não fica com ela. Já o bipolar, tipo 1 ou tipo 2, diagnosticado, ele sempre vai ter. Ele sempre vai entrar dentro de um período de mania, ou hipomania e depressão, tá? E aí também ainda tem... Eu sempre falo, acho que a bipolaridade é um dos transtornos mais complexos para você explicar pro outro, porque a sociedade criou que a bipolaridade é a pessoa tá de uma hora de um jeito e uma hora de outro. Isso não é bipolaridade, tá? Isso aí beira ali, como é que eu falo? Um borderline. Você tá uma hora... ter 10 humor durante um dia. E aí... E a bipolaridade é sobre o humor. E essa variabilidade emocional é sobre personalidade. Muda muito de personalidade durante um dia. Então, assim, é um mundo muito, muito complexo. Então, quando você fala de bipolaridade, as pessoas já pensam em loucura. Ai, nossa, uma hora ela tá de um jeito, outra hora ela tá de outro. E não tem nada a ver com isso. A bipolaridade é um tempo específico de mania, um tempo específico de sofrimento, de tristeza, de rebaixamento de humor. Agora, voltando um pouquinho na nossa conversa, você falou sobre picos de ansiedade. Quando a pessoa sente que está nesse momento, qual seria o teu conselho? O que fazer? Dentro de... Um pico de ansiedade. Não foi bem esse termo que você falou. De ansiedade generalizada ou dentro da euforia do TDAH, de compra, de compulsão? É a primeira opção. Ah, tá. A ansiedade generalizada, ela primeiro vem no pensamento. Então, primeiro você pensa, depois você sente, depois você se comporta. Então, se você começa a entender que você está com pensamentos muito acelerados e você não está tendo controle disso, você tem que começar a refletir sobre o que você está pensando. Porque disso vai virar uma emoção. E dessa emoção vai virar um comportamento que vai vir o pico da ansiedade mesmo, generalizada ali, que é o momento do ápice da ansiedade. Porque tudo começa como a gente pensa. Se eu começo a pensar demais, por exemplo, vamos falar no que é muito comum para o ansioso, o medo da morte. O ansioso, é muito comum o medo da morte ou o medo de uma doença específica em algum lugar específico. Eu tô com um problema no coração. Fez um exame, tá tudo bem no coração. Quando que a gente percebe que a ansiedade ela tá começando de novo? Quando você começa a pensar nisso de novo. Com frequência. Nossa, mas eu devo ter porque eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo palpitação. Eu tô sentindo que minha mão tá suando demais. E aí esse pensamento ele começa a aumentar. Ele começa a ter mais força. E aí vem todo o desenrolar no corpo, no físico. Então, se você não controla aqui o que você tá pensando, isso vai gerar um problema muito grande. Então, o que eu daria dica? Pense no que você está pensando. Se você está pensando demais em um assunto específico e aquilo está lhe remoendo muito, tenha cuidado. Porque esse pensamento pode desencadear uma crise muito séria de ansiedade. Então, vamos pensar, viu, gente? E sobre a medicação? Uma vez a pessoa recebendo a orientação, ela vai ter que consumir esse medicamento pelo resto da vida?
Do TDAH, não. Mas da bipolaridade, sim. Se ela for tipo 1 ou tipo 2. Então, aí sim. Então, existe lugar... Por exemplo, eu sou TDAH e tenho como comorbidade a bipolaridade. Você vai tomar medicação sempre. Porque não tem cura. Tem melhoras. Mas não há uma cura específica para isso. Há cura para o TDAH? Não. Só que o TDAH, se você trabalhar muito manejo de comportamento com ele, ele vai começando a entender sobre si. Mas, eu costumo sempre falar assim, sempre esteja em acompanhamento psiquiátrico. Sempre. Porque a medicação, ela muda demais. Às vezes você tá muito bem, então você não precisa tomar aquele nível de medicação. Ou às vezes o psiquiatra olha pra você e fala assim, vamos suspender um tempo e ver como é que você se dá bem? E isso tem que ter essa troca. Porque às vezes você vai no médico 1, 2 vezes, ou vai só pra pegar uma receita, e você não faz o parâmetro de como você tá pra medicação que você tá tomando. E aí tem mais, né? As pessoas perguntam assim, mas tem alguém que consegue ficar sem a medicação? Tem. Só que não é algo fácil. Você precisa estar com uma alimentação regulada, porque a sua alimentação, ela pode ocasionar em crises, tá? Dependendo da alimentação que você toma. Você tem que estar com atividade física em dia. Você tem que malhar todos os dias, fazer a liberação de endorfina, de serotonina, o máximo que você puder. Então, você percebe que você tem 2 opções. Ou você toma medicação, ou você começa a entender como sua vida funciona e respeita isso. O que não é fácil. Porque poderia ser a situação que todo mundo deveria usar, né? Mas eu não vou ser irresponsável de dizer assim, ó, você dá conta sozinho. Porque às vezes a gente não dá. Mas há sim a possibilidade de, mesmo você tendo um transtorno de bipolaridade ou um transtorno de TDAH, ficar sem a medicação, se você tiver um bom acompanhamento. Perfeito. Realmente a gente falou vários pontos que eu acredito que são importantes para o assunto, mas a gente já está caminhando aqui para o fim da conversa, então eu gostaria de lhe perguntar, diante de tudo que a gente conversou, algo mais que você queira ressaltar? A importância de ler sobre as neurodivergências, né? Se você não gosta de ler, escute um podcast de um livro, porque agora a gente tem uma tecnologia toda a nosso favor. Mas por que eu tô falando isso? Porque nem tudo que você ouve na internet significa que é algo verdadeiro. Como eu falei, não fique pegando cortes. Se você quer escutar um profissional falando, escute do início ao fim e tenha atenção a isso. Porque às vezes ele fala assim, quem tem TDAH, isso é bom. Mas só que você perdeu todo o resto da conversa. Então, o que eu peço é consciência. Quanto mais consciência você tiver sobre o TDAH, sobre bipolaridade, sobre dislexia, sobre qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou qualquer transtorno psicológico, quanto mais você souber disso, mais você estará respeitando quem tem. Perfeito. Antes da gente finalizar, onde é que a gente encontra? Onde é que a gente consegue mais informações? Certo. Eu trabalho na clínica, eu tenho uma clínica que trabalho com avaliação neuropsicológica, que é a NA Neuroclinic, que fica aqui no São Francisco, no Dual Work, e é lá que eu faço os meus atendimentos. Também posso deixar o número do meu contato e pelo meu Instagram também, eu estou sempre compartilhando dicas, sempre falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento ou os transtornos psicológicos. Então, eu deixo lá uma forma de comunicação para que as pessoas entendam mais sobre isso. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. É um prazer partilhar sobre isso com as pessoas. E eu achei muito interessante que você fala de uma forma muito didática mesmo, didática. Você explica, você disse que é difícil explicar alguns assuntos para outras pessoas, mas você explicou de uma forma que realmente ficou mais fácil de entender. Ai, que muito bom. Obrigada. Isso é uma honra para mim. Muito obrigada. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Se você chegou até aqui, significa que você gosta de acompanhar assuntos de interesse público. Então continue nos acompanhando pelas plataformas Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vinda. Eu sou Lana Francis e até a próxima edição. Tchau, tchau.